E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Lucas França e esse aqui é o terceiro dia da nossa nova série Dicas de Carreira com a Vanessa Queiroz, uma iniciativa da EBAC. Hoje a gente vai entender o passo a passo para fazer um briefing. Então, queria saber se está todo mundo aí, se estão me vendo, me ouvindo bem. Se puderem dar uma boa noite, só para eu saber que vocês estão aí, eu vou ficar feliz. Beleza? Esperar o pessoal chegar. Eu vou ficar em contato aqui com vocês durante todo o evento pelo chat. Então, se quiserem também contar para a gente de que cidade ou estado vocês estão nos assistindo, se vocês já viram os eventos anteriores com a Vanessa, tá? E se quiserem também contar um pouquinho se já atuam na área ou estão buscando uma migração de carreira, vai ser legal. Olha só, pessoal de Natal, Porto Velho, Osasco, Ribeirão Preto, Barretos, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. São Paulo, Belém, Rio de Janeiro, Sabará, Minas Gerais, Birigui, legal. Opa, muita gente. Maricá, São José dos Campos, maravilha. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então eu vou aproveitar esse tempinho para dizer que a gente tem um grupo no Telegram. Quem quiser, o link está aqui fixado no chat. Lá a gente coloca todos os eventos que acontecem, também é um espaço para interação de vocês, um networking bacana que vocês podem fazer, tá? E também vou sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal do YouTube, EBAC Online, porque a gente tem sempre muito conteúdo de design, arte, tecnologia, então vale muito a pena ficar atento e atenta por lá. Inclusive, o evento de hoje, assim que acabar, a gente já coloca lá. Se você quiser rever, compartilhar com um amigo ou uma amiga que não pode perder essa informação de como é que se faz um briefing, é só chegar lá no YouTube que você vai ter acesso, tá bom? Durante o nosso evento, vocês podem mandar perguntas, comentários para a Vanessa aqui pelo chat. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou habilitar agora um ponto de interrogação, ó, apareceu aí, do lado da caixinha que você digita a sua pergunta. Então, quando você quiser direcionar uma pergunta para a Vanessa, você seleciona esse ponto de interrogação e aí a pergunta vai ficar destacada aqui, tá bom? Pra gente. Aí quando a gente tiver aquele momento de tirar dúvidas, a gente coloca ela na apresentação. Beleza? Se você quiser falar comigo, tiver alguma dúvida sobre o funcionamento técnico da plataforma, cursos da EBAC, ou interagir com o pessoal que está no chat, não precisa selecionar o ponto, combinado? E, como sempre, quem acompanha os nossos eventos já sabe, ao longo do nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma oferta exclusiva, exclusiva mesmo, gente, para vocês. É uma oportunidade imperdível para quem já atua na área ou está querendo iniciar uma carreira como designer gráfico ou designer gráfica. Então, eu vou dar mais informações logo mais, mas se você ficou curioso ou curiosa, é só clicar no botão clique aqui, que aparece aqui na tela, e você já vai ficar sabendo, tá? Vou falar rapidamente sobre a EBAC. A EBAC é uma escola de arte e tecnologia que é baseada aqui em São Paulo e nós oferecemos cursos de iniciação, especialização, bacharelado nos formatos presencial, online e também híbrido. E 90% dos projetos, né, os trabalhos desenvolvidos pelos nossos alunos e pelas nossas alunas, eles são baseados em necessidades reais de empresas que são parceiras da EBAC. Então, aqui você aprende na prática, a partir da realidade do mercado. E 100% dos nossos professores são profissionais com grande destaque no mercado. Eu vou mostrar para vocês aqui um curso incrível, gente. Olha só, tudo isso que eu falei são grandes diferenciais da EBAC, né? Mas a gente não vende só cursos. A gente acompanha vocês na busca pelo sonho e pela formação, né? A gente tem um time de professores de altíssima qualidade, a gente tem cursos com conteúdo aprofundado e módulos totalmente focados na prática, e você também tem o acompanhamento integral dos nossos tutores ao longo dos nossos cursos. Então, é uma trajetória, uma caminhada que você não faz sozinho e sozinha. Esse curso, que é incrível, Profissão Designer Gráfico, ele é desenvolvido para que você aprenda a usar arte e criatividade e também criar peças com funcionalidade, além de também te dar ferramentas para montar o seu portfólio e para você conquistar grandes projetos profissionais. Então, aqui com a gente você vai dominar todos os aspectos do design gráfico, os softwares Photoshop, Illustrator e InDesign, além de ter noções avançadas também de tipografia, branding e desenvolvimento de produtos. O nosso time de professores conta com alguns dos melhores profissionais do mercado. A gente tem a Aline Nitro, ela é designer gráfica, diretora de arte, estrategista de marca e tem mais de 20 anos de experiência. Já trabalhou na Cavaleira, Hering e Havaiana e também tem muita experiência nas áreas de direção de arte, design estratégico
e também gestão de marcas. A gente tem a Andrea Cupas, que é pós-graduada em tipografia pela Universidade de Buenos Aires, e ela possui experiência na área com grandes projetos no currículo e premiações internacionais. O Alex Afonso também tem mais de 20 anos de experiência e ele possui domínio das soluções Adobe e das principais licenças do mercado. O César Góes, ele atua como Packing Design, ele também trabalha com construção de sistemas de identidade visual, estratégias e posicionamento de marca. E para fechar, a gente tem o Robson Novaes, que é um professor com mais de 10 anos de experiência em design editorial. Então, eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês um teaser desse curso, porque nada melhor do que a própria Aline para contar para vocês como é que vai ser essa jornada para quem fizer esse curso aqui com a gente. Um minutinho só que eu tô colocando o vídeo e aí a gente já começa. Bora lá. Opa, só um minutinho que deu um probleminha aqui no meu link. Agora sim. Desculpa aí, gente. Vamos lá. O design gráfico está em tudo que a gente olha. Todas as placas na rua foi feita por um design gráfico. Cada capa de livro na prateleira, então o design está em tudo que a gente olha. São objetos artísticos, são obras artísticas que servem como propósito. Você vai aprender diretamente com profissionais que atuam na área a utilizar as principais ferramentas para criar os seus próprios trabalhos e desenvolver um portfólio muito forte e incrível para ir direto para o mercado de trabalho. Um curso completo que traz todos os aspectos do design gráfico, com o aprofundamento de ferramentas como Photoshop, Illustrator, InDesign, além de noções avançadas de tipografia, branding, identidade visual. E aprender a diversidade de formatos e como gerenciar os seus projetos do início ao fim. A gente costuma escrever ou desenhar qualquer coisa que vier na cabeça. Vem uma coisa na cabeça, coloca no papel. E a criatividade é como um músculo, ela pode ser treinada, exercitada e aprimorada. E é sobre isso que a gente vai falar também. O meu nome é Aline Nitro e eu vou conduzir vocês através dessa jornada. Maravilha, né, pessoal? Então, a gente oferece uma oferta exclusiva para quem está aqui hoje, tá? Esse super curso com 60% de desconto. Então, é só você clicar nesse botãozinho vermelho aqui em cima e tem um presente especial também que daqui a pouco eu conto para vocês, tá? Pode ficar tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática, é só uma maneira de você garantir a sua oferta. Aí você conversa com a nossa equipe, tira todas as suas dúvidas sobre o curso, duração, e aí você toma a sua decisão, tá certo? Bom, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai receber aqui no nosso Dicas de Carreira, mais uma vez, a maravilhosa Vanessa Queiroz, do Estúdio Coletivo Monstro e Ideia Fixa. Enquanto ela vai chegando, eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da carreira dela. Ela é designer, diretora criativa, empresária e professora. E ela é sócia há 18 anos do Estúdio Coletivo de Design, há 10 da agência Monstro e da plataforma Ideia Fixa. E hoje ela é responsável por novos negócios das empresas. Já ministrou mais de 100 palestras no Brasil e Argentina, e em 2014 foi listada como uma das 50 pessoas mais inovadoras em comunicação e marketing pela revista Próxima. Boa noite, Vanessa. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa noite. Oi. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Ó, estão te chamando de rainha já. Quem me dera, né, gente? Se eu fosse rainha e morasse na Inglaterra, eu já tinha tomado a vacina, né? Com certeza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Pronto. Maravilha. Beleza. Vou deixar vocês aqui. Não vou sair daqui, daqui a pouco eu volto. Tá bom, Vanessa? Tá bom. Vou esperar aparecer aqui para mim. Tá carregando ainda. Agora eu tô vendo. O pessoal de casa tá vendo também? Sim. Maravilha. Então até daqui a pouquinho. Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite para quem estava aqui nas 2 últimas aulas. Para quem perdeu, de vez em quando pode ser que a minha internet dê uma travada, porque, enfim, gente, pandemia, estou trabalhando de home office, então vocês vão conseguir talvez ouvir minha voz, mas a imagem deu uma travada.
Então, para quem perdeu as últimas 2 aulas, no YouTube da EBAC, a gente estava falando na primeira de apresentação, na segunda a gente falou de como cobrar o seu trabalho, que assim, queria agradecer todo mundo me mandando, me pedindo contrato, eu mandei os arquivos para todo mundo que me pediu, foi muito legal, porque percebi que fez efeito a aula, que vocês entenderam realmente o motivo e o porquê de se fazer um contrato, estabelecer esse processo com o cliente, né? Mas hoje a gente vai falar, eu diria assim que briefing é a espinha dorsal de um trabalho, tá? Ela é a ponta do iceberg de um trabalho. Muita gente não sabe o que é um briefing, nem para que serve um briefing. Então, hoje a gente vai falar um pouco disso e espero poder esclarecer algumas dúvidas de vocês com relação a isso, né? Então, começando do começo, né? Não tá saindo som? Gente, tem certeza? Não, tá sim, Marcos, é verdade. Eu não posso olhar o chat, gente, porque eu não consigo olhar para a tela e olhar para o chat, que eu já quero trocar ideia com vocês. Então, tá bom. Então, vamos falar do briefing. O briefing, como eu falei, né, é a ponta de iceberg de um projeto. Quando você vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego que você tenta dar o seu melhor. É um pouco disso, tá? Vamos aqui. Peraí. Vamos lá. Para quem não sabe o que é um briefing, né, e a gente vai falar disso hoje, então não tem nenhum problema não saber o que é um briefing, tá? Eu só fui saber o que era briefing quando eu entrei na faculdade, fui entender do que se tratava, porque para fazer design você precisa entender o briefing. Ele é um ato de dar informações e instruções, né, concisas e objetivas, sobre missão ou tarefa a ser executada, né? Então, isso pode ser para qualquer coisa, um briefing para uma operação militar, para um trabalho publicitário ou designer como o nosso, né? Ou jornalístico. E para uma metomínia, que é um resuminho, é o conjunto dessas informações e instruções para você executar qualquer ação, tá? Então, isso é o briefing. No nosso, falando em design, né? Trocando as palavras, o melhor, entender o que o cliente quer. Tá? Então, a gente vai partir do pressuposto de que o cliente sabe o que ele quer. E, maioria das vezes, ele não sabe. Ele acha que ele sabe. Então, o briefing, ele é quase que um trabalho investigativo para fazer com que o processo do trabalho, ele seja mais fluido, mais completo, mais junto com o cara, né? Porque todo o trabalho de design que é projeto, você faz junto com o seu cliente. Então, é importante que o briefing, que esse questionário, ele seja feito de uma maneira que você consiga entender o que ele quer. Ele tem um repertório visual na cabeça dele, ele tem um repertório conceitual, ele tem uma vida diferente da sua, que vai desenhar o projeto para ele. Então, às vezes, você está falando para ele, eu acho vermelho maravilhoso, e para o cara, vermelho remete uma coisa terrível, né? Eu não sei se vocês já tiveram aquela sensação de escutar uma música numa loja ou em algum lugar, você fala, essa música é muito boa, ela me lembra coisas muito legais, e uma pessoa do teu lado olha e fala, nossa, essa música é péssima, me lembra só coisa triste. Então, repertório é isso, cada um tem o seu repertório, é um pouquinho parecido com o bom senso, né? A gente acha que todo mundo tem, mas nem todo mundo usa, né? E vamos falar que briefing não é fácil. Por que não é fácil, né? Porque você tem que realmente perder um tempo ali com aquele cliente para conseguir entender aonde ele quer chegar dentro desse repertório que ele tem, né? Dentro dessa vivência que ele tem. Normalmente, quem vai te procurar não é um designer, né? Normalmente, quem vai te procurar é um cliente que tem uma adega, uma padaria, uma farmácia, uma loja de roupa. Ele tem outro universo a ser explorado. Quem é o designer, né? No nosso caso, e publicitário, somos nós. Então, é em cima disso que a gente tem que falar, né? Depende, eu diria que quase 90% do que o cliente quer, né? Porque você precisa saber o que se passa na cabeça dele, né? Por mais absurdo que seja, eu vou dizer para vocês que eu já ouvi os briefings mais absurdos do planeta, né? Do tipo assim, eu quero igual da Coca-Cola, queria copiar esse rótulo. Então, são coisas que a gente vai ouvir do cliente, e como eu falei na primeira aula, ele não é burro, ele só não sabe se expressar na linguagem do design, ele só não consegue, na verdade, explicar para ele o que ele precisa, porque ele não é designer, né? Designer somos nós que vamos entregar para ele o projeto. É normal que ele use vocabulários e coisas que estão no universo dele, né? Então, para comparar, ele vai falar, eu quero um folheto tipo esse. Aí ele te traz um folheto e te mostra. Ele não quer, obviamente, que você copie um folheto de alguém. Até porque, se ele quiser que você copie o folheto, ele não precisa de um designer,
né? Ele pode chamar, talvez, um arte finalista, que vai lá, vai mudar o texto e vai copiar literalmente. E, detalhe, né? Não se deve jamais copiar o trabalho de ninguém, porque isso chama-se plágio, falei disso na primeira aula, né? A gente tem que fazer uma coisa nova, do zero, com um diferencial, é aí que entra o nosso trabalho, é aí que a gente agrega valor e é aí que a gente ganha dinheiro, tá? Então, por que a gente tem que fazer um briefing? Porque, basicamente, ele tem um repertório, uma história, um desejo, e ele tem uma ideia do que ele quer, né? E quando a gente fala que a imaginação é o limite, né? O céu é o limite, é isso. Quando ele tem uma ideia do que ele quer, eu vou apresentar para vocês um case real, para vocês entenderem e tangibilizarem tudo isso que eu estou dizendo. Ele vai para vocês, ele vai criar um mundo, um universo que, assim, talvez não esteja nem num escopo de trabalho que ele esteja precisando, né? Então, o cliente pode precisar, ele fala, eu quero uma marca, daí você fala, tá bom, mas como você quer essa marca? Ela já tem tom de voz, ela já tem posicionamento, ele fica te olhando. Não. Então, existe um step antes para você fazer o trabalho. Por isso que existe o briefing. É nessa entrevista que você vai criar um diagnóstico para esse cliente e vai conseguir dizer para ele, olha, o que você quer é mais ou menos isso aqui, tá? Será que ele vê, né, o que ele enxerga para te explicar um trabalho, né? Ele enxerga com o olhar dele. Vocês devem conhecer muitas pessoas que têm repertório visual, que entram no lugar e lembram das coisas, dos quadros e etc. E tem cliente que não sabe a diferença de cor, não sabe cor primária, não entende como as coisas se encaixam, não entende telas, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir simplesmente respondendo um e-mail, sem passar um briefing, entender o que esse cliente quer, né? Quando a gente fala em design, a gente não pode... Atenção, isso é uma coisa muito importante. Depender de gosto pessoal, de eu acho que é isso e pensei nisso. Não pode. Por quê, gente? Porque isso é completamente abstrato. Gosto é abstrato, acho, cada um acha o que quiser, e penso também, cada um pensa o que quiser. Então, como a gente está falando de projeto, a gente tem que falar, né, design é projeto, a gente tem que conseguir tangibilizar o que esse cliente quer. Eu tenho que conseguir concretizar aquilo de maneira gráfica ou digital, baseado numa série de perguntas que vão fazer a gente chegar lá, né? Então, logo, a gente depende das perguntas corretas para ter as respostas corretas. Quando você vai no médico, por exemplo, e ele faz o seu diagnóstico, você pode ver que às vezes ele faz umas perguntas que você fala, nossa, mas por que esse cara está perguntando isso se eu só estou com uma dor de cabeça? É porque ele está te investigando, ele está querendo saber se o seu comportamento, se onde você foi, se o jeito que você come, se aquilo de repente pode dar algum indício da onde vem a dor que você está sentindo. Então, basicamente, aqui falando que design é projeto, o design também é você conseguir resolver a dor daquele cliente, né? Qual é a dor dele? É uma embalagem? É um site? Ele está precisando de alguma coisa a mais, né? Do que isso, que ele não está enxergando? Então, é por isso que você precisa, né? Traduzir as respostas e os desejos do cliente no projeto de design, que pode ser uma embalagem, uma identidade visual, um site, uma ilustração, qualquer coisa. O cara pode te pedir um ícone. Para um ícone, você precisa ter um briefing, tá? É fácil, não é difícil. Talvez seja um pouco chato às vezes, porque quem é design quer logo abrir o computador e começar a desenhar, né? Só que existem etapas em qualquer processo, em qualquer profissão, que são chatas. E que, na verdade, elas parecem chatas, mas elas vão ser uma puta ferramenta que você vai usar muito. Até porque, se o cliente te pede um negócio, você faz um briefing e ele muda de ideia, você tem um documento para mostrar para ele, junto com o contrato que eu passei na aula passada, em que vai dizer, olha, o que você me briefou foi isso, você me pediu isso. Se você mudou, né, você está pedindo uma outra coisa, então é um novo trabalho. Então isso também te ajuda, na hora de montar o escopo desse trabalho, a ter esse roteiro do que o cliente te precisou, né? Quando a gente está falando de briefing, ele é básico quando você fala em processo criativo e criação. Não existe você trabalhar em nenhum projeto criativo, nenhum de criação, sem ter um briefing, tá? Definitivamente não é apenas abrir o Photoshop. Então, aqui respondendo muitas pessoas que me perguntam no meu Instagram, principalmente, se precisa de um curso, o que eu preciso saber de design, eu já sei desenhar. Gente, sem briefing, sem etapas de projeto, não adianta nada saber se você sabe mexer no Photoshop, nada, né? Antigamente, na minha época, a gente brincava que eram os micreiros, né? Era aquela galera que sabia mexer muito com o computador, mas não conseguia seguir
né, um roteiro para entender o que o cliente quer, né? Então, assim, da mesma forma que não adianta um médico, por exemplo, ter né, ter uma ferramenta de corte, te cortar e te abrir para ver o que você tem, como se fazia no século retrasado, não adianta você abrir o Photoshop se você não tiver o briefing e conseguir entregar para o cliente exatamente o que ele quer, né? E como fazer um bom briefing, né? Então, da mesma forma que na aula passada eu dei uma mãozinha para vocês, eu também vou entregar um modelo de briefing para vocês saírem dessa aula assim, ó, tinindo, no tipo assim, agora eu já sei por onde eu vou começar e vai poder trocar só as palavrinhas, tá? Tá tipo muito mamão com açúcar, vocês têm que ser meus BFFs a partir de agora, porque eu tô só, ó, entregando coisa para vocês de graça. Então, vamos lá, né? O formato pouco importa, gente. A gente pode fazer hoje em dia briefing de qualquer jeito. Hoje que a gente anda fazendo muitas calls, você pode ter um roteiro num papel, num celular, você pode ir acompanhando esse roteiro, né? Não essa ilustração, tá, gente? Um roteiro. E aí vocês vão pegando... Laís mandou, você quer o mundo, eu te dou. É isso mesmo, Laís. Então, assim, quando você... Gente, eu dou umas panguadas, né? Eu parei de falar, peraí, deixa eu voltar aqui, calma. Eu dou umas distraídas aí, fudeu. O formato do briefing pouco importa. Então, ele pode ser textual, ele pode ser uma entrevista, ele pode ser uma reunião. O importante é fazer as perguntas corretas. Então, por exemplo, se você está numa call com o cliente, você fala assim para o cliente, eu posso gravar essa call para entender e depois assistir de novo exatamente o que você quer? Ótimo, você já tem um briefing. Óbvio que você vai ter que fazer as perguntas corretas durante essa call, tá? Não é simplesmente falar aí o que você quer. As perguntas eu vou passar mais ou menos para vocês agora. Então, prestem atenção aqui. Vai estar gravado no YouTube, mas é super importante vocês entenderem os conceitos, tá? Então, qual é o objetivo desse projeto? Você está fazendo ele para quê? Então, essa pessoa pode ser uma empresa que está com um sócio investidor, está ganhando dinheiro e quer mudar a marca. Essa pessoa pode ser o primeiro negócio dela e ela quer fazer uma marca que é totalmente emocional e passional, então o repertório visual dela vem muito pesado nisso. Essa pessoa pode estar lançando um produto para vender muito, então é um tipo de briefing. Essa pessoa pode estar lançando um site que precisa ter 1 milhão de informações, então você precisa entender exatamente que área esse site vai ter, como ele vai funcionar, para onde ele vai, aonde você vai hospedar. Então, todas essas perguntas vão te ajudar a montar o escopo, o cronograma e o orçamento. Eu falei sobre a aula passada, quanto tempo demora para você criar algo, né? Depende de você ter um bom briefing, né? Porque olha a diferença. Eu posso falar para vocês assim, o meu objetivo desse projeto é construir uma casa amarela. Eu garanto que na cabeça de cada um de vocês essa casa pode ter 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, pode ser um prédio, pode ser... Então, assim, aí que a gente vai investigar para entender, né, onde a gente vai chegar com esse trabalho. Então, o que você espera com esse projeto, né? Eu espero vender muito, eu espero me posicionar, eu espero ganhar seguidores, eu espero... Então, cada projeto tem um objetivo, tá? Tem cliente, gente, que não sabe responder isso. Então, o trabalho fica mais difícil, e por isso que é importante fazer as perguntas certas, tá? Quais serão as aplicações do projeto? Isso é muito importante. O cara fala, eu quero uma marca, aí ele vai abrir um restaurante. Aí você vende só a marca para ele. Quando você vê, ele pede uma ilustração. Aí você vende a ilustração. Aí ele começa a usar isso na parede, no lápio, e ele não te explicou para que ele ia aplicar. Então, ele está usando o seu trabalho sem pagar por aquilo que ele vai aplicar. Por isso que é importante fazer as perguntas corretas, tá? Quais serão as aplicações desse projeto? Ele tem que listar todo lugar onde essa marca, esse projeto, essa embalagem vai aparecer. Qual é o público-alvo? É outra pergunta muito importante. Eu vou falar um pouco para vocês na última aula sobre posicionamento. E posicionamento é renúncia. Imagina, não dá para a gente se posicionar e agradar todo mundo, certo? A gente tem que focar em algum lugar. Se a gente está focando, a gente está perguntando qual é o público, qual é a idade, né? Esse público consome o quê? E hoje não existe mais aquele negócio de classe A, B e C. A gente tem um público, né? As pessoas, ainda bem que o universo da publicidade e do design descobriu isso, a gente é muito plural, né? A gente pode, por exemplo, ser fã de uma comida bem feita, artesanal, chique, de chefe de cozinha, mas também gosta de ir no Mac. Então, assim, a gente é plural. Não adianta a gente ficar estabelecendo quadrados para as pessoas, mas a gente pode ter uma ideia, por exemplo, eu estou falando, esses dias eu recebi um briefing para um projeto que era para crianças de 8 a 14 anos. Gente, pensa numa criança de 8 e uma de 14. Os gostos são muito diferentes.
Então, o nosso trabalho é dizer para esse cliente, olha, entendi que teu público é esse, mas talvez você tenha que fazer 2 tipos de trabalho separados, porque uma criança de 8 anos e um pré-adolescente, adolescente de 14, eles têm gostos e repertórios muito diferentes. Não dá para a gente fazer a mesma comunicação. Então, para isso que serve o briefing. Porque na retórica da sua resposta, de acordo com o que o cara te responder, você vai devolver com as perguntas corretas, né? Outra coisa, qual é a concorrência desse projeto? Você tem concorrente? Então o cara quer lançar um refrigerante. Para qual público é? O seu concorrente é a Coca-Cola ou o Dolly? Olha a diferença desses 2 universos e olha como é importante fazer esse tipo de pergunta. Qual a categoria de produto que você está lançando? Qual a categoria de serviço? Qual a categoria desse site? Então, assim, aqui eu separei para vocês... não, aqui ainda não, tá? Aqui essa parte é importante. Percebam que até agora eu não falei nada de visual. Eu não perguntei do que o cara gosta, não quero saber se ele gosta de amarelo, de verde, de preto. Não é sobre isso, tá? É antes disso, é a parte que envolve a pesquisa, etc, né? Esse é um dos maiores erros na hora de você desenvolver um projeto, né? Você pega um briefing tosco, mal feito e sai desenhando. Aí você apresenta 450 opções pro cara e ele fica assim, gosto, não gosto, gosto, muda mais um pouquinho, muda essa cor, não, eu prefiro aquela outra fonte. Não sei se esse desenho me encanta. Isso que a gente chama de flanelinha de layout, tá? É aquele cara que quer sentar do teu lado para desenhar com você. Nunca permitam isso, gente. Uma época eu trabalhava para estamparia e uma das minhas clientes falou assim para mim, eu quero sentar do seu lado que eu tenho uma coisa da estampa que tá só na minha cabeça. E eu era ingênua, estava começando, falei, não, claro, vem aqui no meu escritório, senta, bom. Ela ficou a tarde inteira comigo, sendo flanelinha de layout. Ela não sabia usar o computador nem desenhar, e eu virei a pessoa que ficava simplesmente fazendo, bota um coração aqui, bota uma frase aqui, agora abaixa um pouquinho, agora aumenta esse coração, não gostei, diminui o coração. A nossa profissão não é para isso, né? É para isso que serve o briefing. Então, em cima desse briefing, as pessoas vão dar as respostas corretas para que você possa fazer o trabalho direito, né? Ele vai querer opinar, certeza que ele vai querer opinar baseado em gosto, tá? Em beleza, em estética. Só que tudo isso, gente, depende do repertório da pessoa. Gosto, estética e beleza, eu coloquei entre aspas aqui, deixei bem claro para vocês, é uma coisa completamente intangível e completamente particular e individual. Eu, por exemplo, gosto de tatuagem, a minha mãe odeia. Não, assim, eu tenho 44 anos, minha mãe ainda fala assim para mim, outra tatuagem, que coisa feia. Então, isso é gosto. Eu amo, ela não gosta. Essa é a minha maneira de me representar. A dela é outra. Então, a gente não pode basear design, projeto em gosto pessoal, tá, gente? Isso é muito importante. Estética, a mesma coisa. Se você pensar na história da arte, a estética da época dos romanos não tem nada a ver com a estética hoje, que não tem nada a ver com a estética dos anos 2000, que não tem nada a ver com a estética dos anos 90. Então, a estética, ela muda também. Ela tem, os tempos vão passando. E design, ele é atemporal. Ele bebe dessas referências e desses repertórios, mas ele é completamente atemporal, porque o nosso trabalho, ele tem que ter embasamento, ele tem que ter profundidade, ele tem que ter argumentação, ele tem que ter pesquisa. Imagina, você faz um trabalho para um cara e fala assim, que eu acho esse vermelho aqui maravilhoso. Mas por que você escolheu vermelho? Porque é bonito, você não acha bonito? Que isso, gente? Não, eu escolhi o vermelho porque destaca, porque no fundo, porque a letra vai ser branca em cima, porque eu quero chamar, porque esse projeto aqui, por acaso, é de um banco, e esse banco tem essa cor. É dessa maneira que funciona, tá, gente? Então, assim, não, nunca, jamais estabeleçam um processo baseado em gosto, tá? Porque é o que eu falei no slide primeiro, gosto pessoal depende do repertório de cada pessoa, tá? Então, é muito distante. Hoje, o meu escritório coletivo, ele trabalha com pessoas do Brasil inteiro e de fora do país também. Então, a gente está fazendo um trabalho agora super legal para um canal que fala muito sobre masculinidade tóxica. E a gente está fazendo para 3 lugares, Brasil, Argentina e México. Em cada lugar, a parte de masculinidade tóxica é completamente diferente. O machismo é completamente diferente, porque as sociedades são diferentes, porque as pessoas são diferentes e porque os nossos repertórios são diferentes, tá? Então, por isso que é tão importante o briefing, tá? Com todas as informações em mãos desse briefing, a gente vai ter um escopo, que é
o desenho exatamente do que essa pessoa quer. Ah, ela quer um folder que tem 2 dobras, que vai funcionar de tal forma, que vai ser distribuído em tal lugar, para tal pessoa, que vai ser impresso em tantas cores, em tal quantidade. Então, tudo isso vai te ajudar a montar o seu contrato, o seu escopo e o seu cronograma. Ah, entendi. Então, para fazer esse trabalho, eu vou demorar tanto tempo, tá? Mas e o briefing? Tadã! Eu vou entregar esse documento para vocês, tá? Vocês vão ter só que preencher e mudar, obviamente, né, o tipo de trabalho, né? Então, aqui eu coloquei mais ou menos para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. Então, qual que é o nome do projeto? Qual que é o cliente empresa? É sempre bom saber o nome do cliente, tá, gente? Eu sou a rainha de esquecer o nome do cliente, eu entro na reunião, eu fico olhando para a cara dele, meu Deus, como é o nome dele mesmo? Isso é horrível, até hoje eu faço isso. Então, coloquem ali o nome do cliente, o tamanho da empresa, isso é super importante para o seu briefing, porque uma coisa é você desenvolver uma embalagem para 1.000 latas, outra coisa é para 6 milhões de latas. Olhem a diferença, né? Um público muito maior, né? Como a data, é super importante a data do briefing, porque isso pauta o seu cronograma, tá? Produto ou marca, qual é o produto e serviço a ser desenvolvido, como você, cliente, descreveria esse produto, quais são os objetivos e a visão do projeto pela visão dele, porque assim, gente, vocês também vão conhecer essa pessoa, vocês vão entender até se vocês querem pegar ele de cliente ou não, porque eu já tive briefing que eu percebi pela entrevista que aquele cliente não era uma pessoa bacana e resolvi não pegar o trabalho. Então, isso também é importante para você ver se existe uma aderência do teu tipo de entrega com o tipo de trabalho que esse cliente está te passando. Ou ver, de repente, se, puta, ele pediu 3D no meio do projeto, eu não tenho, mas eu posso chamar um parceiro. Então, o briefing é super importante para isso também, tá? Eu não vou ler tudo para vocês, porque isso aqui vai estar no documento, e eu quero dar um exemplo, mas, assim, a pergunta 10 que eu incluí é, mande de 5 a 10 referências visuais relativas ao projeto, ou de concorrentes, ou do que gosta, para entendermos o seu repertório gráfico e visual. Isso é muito importante, tá? Você precisa entender qual é o gosto daquela pessoa, onde ela tá querendo chegar, porque, gente, vamos supor, eu quero gravar um clipe musical com uma cantora maravilhosa, que tem os cabelos, assim, esvoaçantes, e que ela dança no clipe, etc. Posso estar falando da Beyoncé ou da Joelma, né? Então, assim, eu preciso entender qual é o repertório do visual daquela pessoa, onde ela tá querendo chegar, para que eu possa entregar um trabalho para ela, tá? Então, eu vou apresentar para vocês um case real, true, disso que eu tô falando. Aonde eu posso ter acesso a esse documento? Através do meu inbox do Instagram. Me manda uma DM, me pede que eu mando o link para vocês, tá? Deixa eu só trocar a página aqui. Espera só um pouquinho. Só um minuto. Estão me vendo ainda? Vamos lá. Obrigada, gente. Eu perco os documentos que eu vou apresentar. Vanessa, juro, Vanessa. Você não existe. Pera. As loucas que falam com si própria, né? Peraí, gente. Janela. Reproduzir. Pronto. Bom, quem estava numa das minhas aulas viu eu apresentar... Compartilhar. Tá me vendo aí, Lucas? Tô te vendo, tá vendo a minha tela? Ainda não. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, beleza. Eu entrei para quando você me chamar, você não ficar sozinha, que eu demoro para voltar, né? Beleza, tô vendo aqui. Tá vendo? Então vamos lá, gente. Esse cliente, eu vou mostrar para você... Tá eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com esse cliente maravilhoso. Goldco, para quem não conhece, é um chocolate que é da família Goldfinger Copenhagen. Acho que o nome Copenhagen vocês devem conhecer de algum lugar, né? Eu estava no meu escritório em 2015, quando entrou um senhor chamado Paulo Goldfinger Copenhagen, me trazendo um projeto novo, que era o projeto de Goldco. Ele falou, olha, a gente vendeu a Copenhagen em 92, e a minha família, que criou a Copenhagen, o meu avô trouxe a Copenhagen da Letônia, né? Então ele começou vendendo marzipan no Itaim, aqui em São Paulo, e aí ele queria fazer, a gente vendeu, teve que vender a fábrica em 92, todas as lojas, operação e etc, a gente não pode usar o nome Copenhagen, e a gente quer voltar
com o nome, né? A gente quer, na verdade, voltar com todos os SKUs. SKUs, para quem não sabe, são os produtos, né? Os principais produtos mais emblemáticos que a família criou e a Copenhagen hoje vende, só que com outro estigma, porque eu acho que o chocolate no Brasil, ele não é mais um chocolate bom. Ele é um chocolate que tem muita gordura hidrogenada. Então, a minha pegada é fazer com que o chocolate seja um chocolate de verdade. Beleza, vamos lá. Então, primeiro de tudo, o que você imagina, seu Paulo? Como é que o senhor imagina esse chocolate, né? Aí ele me mostra isso. Ele fala, eu imagino uma coisa azul, com leite caindo, o chocolate do lado, e eu imagino também os Alpes suíços no fundo. Aí eu falei assim, pera, chocolate, Alpes suíços, mas o seu avô não veio da Letônia? Pera, calma, mas o que mostrou essa pergunta inicial? Como ele imaginava uma embalagem de chocolate? Lindt, já existia. E qual que era o briefing dele? Como você quer? Eu quero que seja diferenciado no ponto de venda, eu quero que as pessoas olhem e queiram provar. As pessoas não vão saber que era da Copenhagen, então o senhor esquece esse histórico, né? Porque a gente tem que vender um produto novo, né? Um produto que alguém vai ter que experimentar. E por ser chocolate de verdade, sem gordura hidrogenada, ele vai ser caro, ele não vai competir com Lacta, com Nestlé, né? Então, quem são esses concorrentes da Gold Co, né? Então, a primeira coisa que a gente fez, depois do briefing, foi fazer uma pesquisa com o consumidor, né? Pesquisa não só no consumidor, mas computador, todos os lugares que a gente conseguia, dentro da verba que o cliente tinha, que era para entender quais eram os hábitos de consumo do brasileiro com relação ao chocolate, né? E aí a gente fez essa pesquisa, foi descobrindo se eles gostavam mais de chocolate ao leite, meio amargo e etc. E aqui, que eu trouxe para vocês, é um mood board. O que é um mood board? Depois que você fez a entrevista e perguntou tudo o que o cliente quer saber, e você sabe que o cliente gosta disso, você tem que trazer para ele um novo repertório. Você não pode chover no molhado. E, gente, repertório não é Pinterest, pelo amor de Deus. Não é a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Repertório é pesquisa, é falar, nossa, quais são as embalagens fodas de chocolate que tem no mercado ou de outros produtos que chamam a atenção na gôndola e que o cara vai olhar e vai falar, nossa, é isso que eu estou procurando. Então, quem vai trazer esse repertório? O profissional, o designer, né? Então, a gente monta um mood board e vai apresentando para ele, gosto, não gosto, o que o senhor acha disso? Não sei, tenho dúvida. E aí, a gente vai conseguindo chegar... Aqui eu estou mostrando para vocês uma série de gatos, porque um dos produtos é a língua de gato. Então, ele tinha fixo na cabeça dele aquele gatinho clássico com cara de gatinho francês. E a gente falava para ele, não, olha quantas representações gráficas de gato tão interessantes. Não precisa ser o gato da Copenhagen. E aí a gente foi desenhando. Enquanto ele ia gostando de alguns estilos, a gente foi trazendo ilustrações e desenhos de outros gatos. Aqui já são produções nossas, nós que desenhamos esses gatos, para ele ver se ele curtia. E ainda assim, ele não gostava, né? Ele tinha dificuldade. E aí entrou os 2 filhos dele no processo, e mesmo assim a gente desenhou um gato igual ao da Copenhagen. Aí quando a gente desenhou, ele olhou e falou, nossa, mas é igual ao da Copenhagen, a gente... Tá vendo? Às vezes a gente precisa provar um ponto, né? Então, na hora que ele viu que era igual, ele falou, não quero igual. A gente falou, exatamente, seu Paulo. Então, a gente tem que ir para outro caminho que não seja esse, né? Então, isso tudo, gente, faz parte da construção que eu fiz de briefing e de descobrir. Isso tudo é um interrogatório que você vai fazendo com o cliente. Oi, Sabrina. Você vai fazendo um interrogatório com o cliente e vai tentando falar para o cara, tá... Então, olha quantos gatos desenhados diferentes tem aqui para representar a língua de gato. Se vocês perceberem, todos têm uma coisa em comum, a linguinha para fora. Então, a gente sabia que isso era um asset, né? Era uma coisa que importava para a pessoa entender, bater o olho e falar, nossa, isso é uma língua de gato. Porque a Copenhagen já abriu o caminho. Então, eu posso aproveitar esse caminho que a Copenhagen abriu, mas eu não preciso usar o mesmo gato da Copenhagen, né? Então, assim foi feito. Esse aqui é o que eles chamavam de chumbinho na Copenhagen. Então, era o Dots, que era o mesmo que vende na Copenhagen. Olha a quantidade de desenhos que a gente foi fazendo para o cliente entrar num repertório mais colorido, mais bonito, mais lúdico, e que o brasileiro hoje já aprendeu a olhar a embalagem no ponto de venda de outra maneira, né? A gente, quem for aqui ou viveu nos anos 80, sabe que era terrível, todas as embalagens eram iguais. Você falava de iogurte, era sempre aquele iogurte cremoso, tipo iogurte grego, todos os iogurtes gregos são iguais, que puta coisa boring, né? Então, por que não fazer uma coisa diferente se tem espaço para o diferente, né?
E aqui a gente foi desenvolvendo a marca, a gente sabia que ele tinha um apego muito grande ao avô, e aí então a gente desenhou o avô dele, olhando para o chocolate como se fosse uma pepita de ouro, e o dia que eu apresentei esse logo para o cliente aprovou, ele começou a chorar, antes de aprovar, daí eu comecei a chorar também, porque eu achei que ele tinha odiado, eu falei, meu Deus, esse homem odiou, que cagada que eu fui fazer, e ele tinha amado, porque a gente desenhou em cima da foto do avô dele, né, e virou a marca, e essa marca evoluiu, né, então a gente tá falando de 2015, então a gente colocou que era The Golden Age of Chocolate, né, e agora mudou, né, a gente usou muito tempo chocolate de verdade, porque a gente queria entregar que era um chocolate mesmo, essa aqui já são as embalagens finais e aprovadas, né. Essa embalagem de Gold Co virou o chocolate do gatinho. Todo mundo chama esse chocolate de chocolate do gatinho e não de Deli Deli, que é muito engraçado. Então, essa foi a primeira leva que a gente entregou de Gold Co. E uma outra coisa super importante desse projeto, que conforme ele foi andando, ou seja, muitas startups, eu falei isso na primeira reunião, elas lançam o produto no mercado, porque elas não têm grana para fazer pesquisa, né? Normalmente empresas gigantes fazem pesquisa nos mercados Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro, e isso eu acho, dizem que dita o que é o mercado, o que eu acho um tremendo engano e uma burrice, porque a gente tem o norte e o nordeste do país, que olha uma coisa colorida dessa e se identifica de primeira, então daria para vender muito nesses lugares, mas a gente sabe que o Brasil ainda tem esse probleminha, né, de entender o seu próprio país, né, que tem um tamanho de um continente, né, então é normal o cliente, amo Fortaleza, e eu acho que isso é um pouco normal, quando você fala, você tem que falar, tem que atacar o Brasil inteiro, né, então olhem a diferença, conforme eles colocaram essas embalagens no mercado, eles foram percebendo, chocolate é indulgência, para quem não sabe o que é indulgência, é aquilo que a gente come quando a gente está com vontade de comer um docinho, é aquilo que basicamente não faz bem nenhum, tipo batata, arroz, chocolate, né, você só come para engordar, bem lasanha, né, é super saudável uma lasanha, não é, só se ela for de berinjela, né, então assim, são coisas que a gente come de indulgência, e o chocolate é isso. Quando a gente lançou no mercado, a gente percebeu, primeiro assim, para quem tiver a oportunidade de experimentar, eles têm um site, goldco.com.br, tá? O chocolate deles zero açúcar é o mesmo sabor do com açúcar, é inacreditável. E aí eles foram fazendo pesquisa de mercado, quando a empresa já tinha uns 3 anos, e perceberam que era interessante começar a focar só no universo zero açúcar, porque o gosto era o mesmo e ainda fazia bem para a saúde. Então, as embalagens mudaram. Essa aqui que vocês estão vendo é uma evolução desse projeto, né? Essas embalagens hoje a gente chama de clássicos já, que ela já tem 5 anos, né? Então, vocês veem que elas têm uma evolução da embalagem anterior. A marca, ela também foi simplificada, né? A gente usou outras maneiras de imprimir. Viram chocolates ao leite, 70% cacau, branco, que não tinha no começo do briefing. A musa é o que eles chamavam de inhabenta. Aliás, nome esse péssimo hoje em dia, né? Não deveriam usar mais esse nome, apesar de ser famoso, não deveriam mais usar. E aqui, no nosso caso, ela chama Musa, né? Com a foto do produto. A gente lançou bombom também. Só um minutinho que eu vou falar com a minha cachorra, gente. Bubu, para de chorar. E aqui, ó. Interrompendo, no home office, né, gente? Não deveria mais usar o nome Inhabenta, gente, porque Inhabenta é referência àquelas mulheres negras que trabalhavam na cozinha antigamente, servindo os seus senhores de engenho. Então, assim, não é bacana, né? Tem um monte de expressões como criado mudo, como vamos clarear, que são coisas que a gente não deveria mais usar, né? Que são palavras que não cabem mais no dicionário hoje em dia. E aqui são a coleção de bombons. Vejam como as embalagens, elas conversam umas com as outras, olhem. Né? Isso tudo foi graças ao briefing. Então é isso. Eu vou pegar esse documento aqui para vocês. Isso aqui é um outro projeto. Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela ainda. Sim. Olha aqui, ó. Esse documento está pronto, né? Chama modelo de briefing. E aí aqui que vocês vão substituir, olha. Quando eu falo aqui ele está falando assim, ó.
Já teve algum logo anterior? Então aqui você pode colocar, já teve alguma embalagem anterior? Já teve algum site anterior? Então vocês vão poder trocar pelo projeto, né? E poder fazer com que o cliente responda essas perguntas. Então vocês mandam um doc para o cliente, ele responde esse doc. Alguém tinha me perguntado se pode ser via um formulário. Lógico que pode, gente. Como eu disse, o formato foda-se. Pode ser uma entrevista, pode ser uma call, pode ser sinal de fumaça. Não interessa como, contanto que vocês usem a ferramenta. Acho que é isso. Vamos abrir para perguntas. Maravilhosa. Vou falar rapidinho, então, do curso, aí a gente abre para as perguntas, pode ser? E eu vou levantar a Bumi, pode? Estão pedindo para ver a Bubu também. Ah, então, peraí. Vocês vão ver aqui, ó. Dá para ver? Dá. Ela tá velhinha, ela tem 14 anos, aí eu tenho que levantar ela, eu vou levantar ela. Pode continuar, Lucas, desculpa. Imagina. Bom, gente, foi incrível, né? Como sempre. Então, antes da gente tirar dúvidas, eu vou dar umas diquinhas aqui sobre o nosso curso. Se você está a fim de entrar nesse universo incrível que é o design gráfico, vocês precisam conhecer a fundo esse curso online. Gente, ele é muito completo. Olha só, nele você vai aprender e será preparado e preparada também para ter conhecimento profundo das principais ferramentas usadas pelos designers gráficos e designers gráficas, que é a Adobe Photoshop, Illustrator e o InDesign. Vocês vão entender também como utilizá-la para entregar projetos profissionais com qualidade. Também vão aprender a exercitar o pensamento criativo com dicas para estimular a geração de ideias no meio de um desafio profissional. Também contato com técnicas para obter inspiração e análise de cases reais para ter um bom repertório. Você vai explorar todo o universo que envolve a identidade de uma marca, o público-alvo e a criação de mensagens que comunicam o que o seu cliente deseja passar. Assim, você será capaz de fazer criações do zero e de reposicionamento de marcas. E para completar ainda mais tudo isso, você aprende na prática a usar o design das letras para passar mensagens e criar suas próprias fontes. Isso é muito bacana. Você vai saber tudo sobre o relacionamento com o cliente, desde o entendimento do briefing, quem assistiu também o encontro de hoje já está um passo à frente, até a entrega do projeto, com o passo a passo dessa jornada. Então, vocês vão entender tudo sobre produção, ajustes, negociação de contrato, cálculos de horas e muito mais. E também vão produzir diversas peças para compor o seu portfólio e consolidar tudo em um grande projeto. É o primeiro passo para se tornar um profissional ou uma profissional independente e também ingressar em agências ou estúdios de criação. Olha só, esse curso, gente, ele é composto por 10 módulos e tem mais de 50 horas de conteúdo em videoaulas. Elas são executadas com alto padrão de qualidade. E aí você pode assistir no seu computador, no tablet ou no celular, quando e onde você quiser. Você não tem um horário fixo, você vai ver as aulas de acordo com a sua disponibilidade. E você pode rever esse material assim que você começa o curso por até 2 anos. Então, terminou ou quer rever um módulo, volta lá que ele está disponível para você, tá? Você vai colocar todo o aprendizado em prática através de várias atividades que você vai poder também desenvolver no ritmo mais apropriado para você. Você pode terminar um módulo um pouquinho antes, um pouquinho depois, e todas essas atividades que você envia, você vai receber um feedback individualizado dos nossos tutores e das nossas tutoras. Essa é uma maneira muito bacana de você ir aprimorando enquanto está cursando todas as suas produções, tá? Você vai encerrar esse curso com um grande projeto autoral, fazendo uma produção baseada em 3 briefings reais propostos pela Amaro, que é a nossa empresa parceira nesse curso. É muito bacana isso. E você vai enriquecer o seu portfólio com 8 projetos que você vai desenvolver também ao longo do curso. E aí tem mais, esse é o nosso presente especial. Quem se matricula ganha 1 mês de curso de inglês na IF English Live. Você tem acesso a 16 níveis e um certificado que é reconhecido internacionalmente. Então, essa é a oportunidade especial para vocês que estão acompanhando essa série de eventos aqui com a Vanessa, tá? A gente está oferecendo 60% de desconto no curso online Profissão Designer Gráfico. Gente, quem está lá no site vê que não é esse o desconto que a gente oferece em outras redes. Então, aproveite. É só clicar nesse botão que está aqui em cima da tela e fica tranquilo e tranquila, porque não é uma matrícula automática. É só uma maneira de você garantir essa oferta, tá? E você conversa com a nossa equipe até você ter a sua decisão final. Beleza? Bora, Vanessa, para as perguntas? Vou colocar aqui. Bora. Olha só. A primeira pergunta é: como fazer um briefing da minha própria empresa sem a minha definição de gosto estética atrapalhar? É possível?
Você quer fazer um auto-briefing? Acho que é um auto-briefing. Assim, responder um questionário é tipo você fazer uma terapia, sabe? Quando você estiver respondendo esse questionário, você vai conseguir entender exatamente, às vezes, coisas que a gente fala de gosto, mas que são impossíveis de você tangibilizar aquilo num projeto, né? Então, é sempre bom você ter alguém mais para te ajudar a olhar para esse lugar que você está olhando, né? E ver se você realmente está tendo uma visão para a tua empresa ou para fora. Quando eu faço a pergunta para quem é o projeto, é isso, essa empresa é para você ou é para o seu cliente? Então, essa é uma pergunta fundamental que você tem que saber responder. Então, se você, por exemplo, está lançando algo, uma linha infantil de roupa, não é para você, né? Então, assim, é para um público muito maior. Então, isso eu acho que é a diferença de você fazer um bom briefing. Então, é bom você fazer um auto-briefing também, porque o público-alvo, no caso de um briefing, é uma das coisas mais importantes a serem respondidas. No caso, eu acho que não é você o público-alvo. Desculpa, Laila. O Guilherme aqui, ó. Se o cliente não responde todo o briefing ou é curto e grosso nas respostas, como obrigo ele a responder direito? Guilherme, super importante essa pergunta. Quando eu escrevi lá que não é fácil, é isso, tá? Tem clientes que não são eloquentes, que não conseguem se verbalizar as coisas, que são difíceis de saírem as coisas. Tem cliente que tem preguiça de responder. No coletivo, o que eu fiz foi falar assim, olha, eu não consigo começar o trabalho se isso não tiver com 90% respondido. Põe, às vezes, não sei, mas não deixa de responder, porque tem coisas ali que ele não vai saber responder, mas você vai conseguir ter um diagnóstico ali, você vai poder forçar algumas perguntas que para você são mais importantes, dependendo do projeto, né? Então, assim, isso vai depender muito da tua conversa com ele. Briefing nada mais é do que um bate-papo em que você vai formalizar através de perguntas direcionadas o que você quer saber daquele cliente. Então, com isso em mãos, você não precisa mandar aquele repertório inteiro, gente. Isso é super importante essa pergunta. Agora que eu me liguei. Vocês não vão mandar 40 perguntas para o cliente, vocês vão ali editar de acordo com o cliente, com o nível dele, com o que vocês querem saber, tá? Isso é legal de colocar aqui, porque vão ter clientes que vocês vão fazer um pouco menorzinho, tá? Não precisa ser tão grande, um briefing tão completo. Projetos mais complexos dependem de briefings mais complexos também, então o cara vai ter que ter paciência. E é legal você falar isso para eles, esse projeto não é para você, eu preciso, ele é a 4 mãos, esse trabalho não sou eu que vou fazer sozinho, você vai me ajudar, né? Afinal, é para você, é para o seu cliente. Então, tenha paciência e, por favor, responda o briefing. Ou senão você fala que vai ser socar a cara dele, que funciona também. Brincadeira, Guilherme, não fala isso. Camila, eu queria saber um pouco sobre briefing para social media, se foge muito desse arquivo. Não foge. A diferença é que você vai precisar saber, por exemplo, que plataformas essa pessoa quer usar, por que ela quer usar essas plataformas. Através do público-alvo, você vai entender, por exemplo, se aquele trabalho é para TikTok, para Instagram, para Facebook, para LinkedIn. Então, essas perguntas vão te ajudar a nortear até oferecer, porque, gente, rede social, hoje em dia, eu até fiz um texto no Medium, quem entrar no meu Instagram depois, clica lá para ver. Muitos clientes hoje em dia me falam assim, Van, eu quero uma identidade nova e um Instagram novo, porque é o que eles estão vendo no momento, é a nova vitrine. Antigamente era o ponto de venda, hoje em dia é o Instagram. Então tudo tem que ser altamente instagramável, as fotos têm que ser lindas, a pessoa tem que se posicionar de um jeito XYZ. Então, assim, isso vai te ajudar a dar uma leitura, e aí eu acho que faz parte do profissional indicar, Camila, qual que é o melhor lugar para você usar aquele conteúdo que ele está te pedindo, né? Se o cliente, por exemplo, tem pouca verba, ele não vai poder estar presente em todas as redes sociais, porque rede social é conversa, né? A partir do momento que você solta um post, a interação acontece, você tem que estar ali interagindo, você não pode ignorar as pessoas que estão lá, né? Então, tudo isso vai te ajudar a direcionar. E usem esse briefing, gente, é um ponto de partida. A partir dali, vocês vão criar perguntas que vocês querem saber também, tá? Não é para usar literalmente o que eu estou mandando, nem o contrato, nem o briefing. Maravilha. Vanessa, o pessoal está perguntando se ainda pode pedir o contrato da aula passada. Pode. Também vou pedir para a Lili, maravilhosa, que está aí no chat, colocando todas as redes da Vanessa. Mais uma vez, se ela gente, puder. A Lili entra em todas as minhas... A Lili, gente, é a minha fada madrinha, ela trabalha comigo lá no coletivo. Maravilha. Olha só, a Laís perguntou isso enquanto você estava contando o case do chocolate, né? Quantas vezes que faz esse vai e vem com o cliente? Foi bem no momento na verdade, que você mostrou o desenho do gato.
que ela falou. Na verdade é o seguinte, gente, o processo de mood board, depois de desenhar algumas RAFs, né, para o cliente ver se é aquilo mesmo, depende do que você acordar com ele em contrato, né? Então, por exemplo, é que nem alteração, é que nem refação. Então, eu falo para o cliente, olha, eu vou te apresentar o mood board e depois do mood board eu já vou desenhar 1 ou 2 processos para você entender se a gente está no caminho certo. Geralmente é 1, 2, no máximo 3. Passou disso, tenham certeza que o briefing estava errado. Aí volta para o briefing, vê o que não entendeu, porque às vezes o cliente te brifa errado. Ou seja, ele te fala uma coisa que ele estava pensando na hora e depois ele muda. E se ele mudar, vocês têm que fazer um orçamento novo, tá? É isso, porque refação não é alteração. Refazer é começar tudo do zero. Alteração é, muda um pouquinho essa cor para mim, eu não sei se eu gostei desse traço. Isso é alteração. Refação, que é tipo, não quero mais uma casa, agora eu quero uma fazenda, né? Pelo amor de Deus, a pessoa te brifou errado. Claramente. A Gabriela falou, e quando o cliente quer coisa demais e ainda acha que colocou pouca coisa no briefing? Aí ela comenta que ela tá eu tô com um que tá para explodir. Cabeça. Gabriela, você tem que voltar, minha prima, a Gabriela Queiroz, você tem que voltar lá no briefing e ver o que você acordou com esse cara, tá? Porque assim, quando tem briefing, quando vocês seguem esses passos que eu tô falando para vocês, que é um briefing bem feito, um escopo bem feito, um orçamento bem feito, um cronograma bem feito, ele pode querer o que ele quiser, ele é que arranque a calça pela cabeça. Não existe isso, acordado. Gente, eu sempre comparo a profissão de designer com qualquer outra profissão, né? Tem cliente meu que às vezes fala de roupa. Me dá um desconto de 50%. Eu falo, beleza, vou entrar na tua loja, você me dá a sua calça por 50% também, mas eu quero aquela mais cara. O cara, não, mas essa calça custa tanto. Eu falei, então, meu trabalho também custa isso. Não é vitalício que nem a validade da Oakley. É assim, eu tenho etapas que eu processo e tem horas de trabalho que eu te cobrei. É serviço. Serviço tem horas de trabalho. Não adianta você falar, horas infinitas, né? Não é assim que funciona. Então, deixem os acordos explícitos do que vocês estão fechando para que o cliente não seja folgado. Ele só é folgado porque a gente deixa a brecha. Muito sábia, maravilhosa. Vamos mais uma para fechar? Vamos. Olha só, Van, hoje a gente ouve falar de Creative Brief. Qual que é a diferença do briefing para o briefing criativo? Joaquim, é quando o cliente ele traz para vocês ideias criativas do que ele está acreditando que vai ser o projeto também, né? O briefing, ele é mais perguntas exatas, né? Quando a gente fala de briefing criativo, primeiro que é uma palavra para mim que inventaram, porque outro dia eu perguntei para você, mas o que você quer como briefing criativo? Não, eu queria que você me desse um debriefing criativo. É para eu começar a trabalhar? Porque se for para começar a trabalhar, eu preciso começar a cobrar. Porque a pesquisa que vai trazer um briefing criativo, que vai tangibilizar aquilo em imagens, que vai fazer você fazer uma pesquisa de imagens disso, que vai fazer você fazer um rascunhão do que você quer fazer, já é o trabalho, gente. Então, assim, o briefing criativo geralmente tem a ver quando eu incluí para vocês ali, que é o cara já passa também algumas referências estéticas e criativas do que ele acredita que tem que ser o projeto. Ou quando ele passa para vocês, dentro de um briefing criativo, uma expectativa do que ele espera, que também é intangível. Por exemplo, eu quero que isso bombe muito, que seja um viral, que as pessoas queiram assistir. Então, isso já vai para uma parte mais tática de ação, que depende de um briefing mais criativo. Mas briefing é briefing, gente, é só o nome que inventam. Briefing é briefing. Maravilha. Van, vamos falar só mais uma vez, que estão surgindo muitas dúvidas sobre como o pessoal te acessa para conseguir tanto esse modelo de briefing quanto o contrato da aula passada. Meu Instagram é o Van Queiroz, me manda uma mensagem na DM, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, porque acabando aqui eu vou jantar, mas acabando eu respondo para vocês. Quem não tem o link, tá tudo no Google Drive, que eu vou passar para vocês. Tem um link de um contrato que eu dei na aula passada, e um link desse modelo de briefing que também é nessa aula aqui, tá? Aí, a hora que tá vendo lá no YouTube Debate e que vê me pedir na DM, eu já mando. A gente também coloca todas as redes da Vanessa lá no nosso vídeo do YouTube. Então, se você acessar o YouTube, lá você consegue ter todos os arrobas da Vanessa. Tá Exatamente. Certo? Bom, olha só, chegamos ao fim do nosso encontro. Vou colocar mais uma vez, então, a nossa oferta imperdível do dia. Gente, quem não clicou ainda, agora é o momento, porque vai encerrar essa promoção incrível de 60% de desconto nesse curso super completo, tá? Eu coloquei aqui nos destaques do chat o link da playlist. Se você quiser rever as duas aulas anteriores que a gente já teve com a Vanessa, é só acessar a playlist.
e aí você consegue ver e ter acesso a todo esse conteúdo. Olha só, a gente já teve os 3 encontros, e a gente vai ter um último que eu já tô triste, nem chegou, mas eu já tô sofrendo, que vai ser o último. Então, é verdade, né, Lucas? Vamos inventar uns temas novos aí pra gente fazer live, webinar. Vamos sim. É só o pessoal ir lá no YouTube, comentar, contar pra gente como é que tá sendo essa experiência com a Vanessa, deem ideias, sugestões, o que vocês querem saber que a gente ainda não conseguiu organizar nos eventos, e aí a gente conversa, tá? Então, anotem aí na agenda, dia 8 de junho, a gente encontra mais uma vez a Vanessa para ter uma aula com certeza incrível, e a gente vai falar de portfólio e prospecção, tá bom? Amanhã a gente tem um evento muito bacana também com o Marcelo Kimura. Que é demais, adoro o Kimura. Então, se você tiver a fim de ir, é só entrar no nosso site abaconline.com e aí você tem acesso ao cadastro, à inscrição, tá certo? Tudo gratuito, tá bom? Se você tem alguma dúvida, é só falar com a nossa equipe. Aqui tem os nossos contatos, o pessoal é muito bacana e está sempre à disposição para ajudar e tirar as dúvidas de vocês. Beleza? Vanessa, mais uma vez, muito obrigado. Você é muito bacana, maravilhosa, gentil e generosa, né? Tudo isso aí que você está compartilhando com a gente é muito legal. Eu estou aprendendo muito com você também. Uma das minhas missões é fazer com que o design seja mais didático, mais próximo das pessoas, menos elitista. Eu fico muito feliz que as pessoas estão aqui. Eu vi que tem quantas pessoas? 100 e cacetada? Agora temos 150, mas a gente já teve mais. E um beijo para vocês. E eu sempre que o pessoal me segue lá no Instagram, quiser bater papo, tirar dúvida, fica à vontade para me acionar, tá bom? Maravilha. Então, até dia 8. Van, boa noite. Até dia 8, gente. Um beijo. Obrigada, Lucas. Imagina. Tchau, tchau, pessoal. Olha só, o link vai fechar. Até mais.